Olá, estamos aqui fazendo os testes para começar a live com a Andresa hoje. Sejam bem-vindos, as pessoas estão entrando. Olá. Sejam bem-vindos, daqui a pouquinho, faltam 2 minutinhos, a gente já vai começar. Vou adicionar a Andresa aqui, chamar a Andresa e já começamos a fala. Estou fazendo os testes iniciais aqui. Oi. Hoje, esse dia mais geladinho, mais frio aqui, né, Andresa? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Conseguimos entrar 2 minutinhos antes ainda para os testes. Mauro, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou colocar um microfone, aí tu vai me dizer se tu vais me escutar, tá bom? Tá bom, aham. Não vai dar certo porque eu não estou te escutando. Vou falar sem microfone. Vai direto com o áudio do celular. Mas assim tu me ouve. Ouço. Tá. O pessoal de casa também, se puder nos dizer como é que está o som, se está todo mundo conseguindo ouvir, se está bom, se está muito longe, se está muito perto. Ótimo, tá ótimo. Gabriel já respondeu aqui, professor Gabriel. Muito bem, muito bem. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Falar um pouquinho sobre esse tema tão relevante, tão importante, principalmente nos dias atuais, os quais vivemos, né, Andresa? Isso mesmo, extremamente relevante a gente falar sobre habilidades para felicidade, forças de caráter, psicologia positiva. Exatamente. Bom, então faltam, no meu ainda é 59, vamos esperar as pessoas entrar mais um pouquinho, e aí já podemos começar esse bate-papo. Quem tiver pergunta pode ir enviando ali pelo direct, né? Tem que também é uma das minhas primeiras lives, para não dizer a primeira live que eu estou fazendo, então eu também estou descobrindo tudo aqui. Tá? Está sendo uma aula na prática, literalmente. A Andresa já é profissional em lives, vai poder me ajudar aqui, tá bom? Tá tudo certo. Diz pro pessoal clicar nos corações, se eles estiverem gostando. Do ladinho direito, aqui embaixo, tem um monte de coração. A gente consegue ver quem tá gostando. Então tá. O pessoal está entrando ali, eu acho que agora já deu 19 horas, podemos oficialmente começar então a live, né? Bom, então, Andresa, em nome dar as boas-vindas mais uma vez a todas as famílias, a equipe da Escola do Parque, que também eu sei que está em peso aqui nos assistindo, e principalmente te agradecer, né, que tão gentilmente se dispôs a vir aqui hoje fazer essa fala com nós, com as famílias e com as crianças, porque é um momento que a gente precisa refletir sobre essas questões, né, que é um momento difícil o qual estamos passando. Então eu vou apresentar a Andresa aqui, para quem ainda não a conhece. Ela é psicóloga formada pela Unisul, doutora e mestre em psicologia pela UFSC, estuda e trabalha há 20 anos na área da psicologia, é especialista em orientação profissional com foco em carreira na UDESC, possui capítulos de livros sobre felicidade, qualidade de vida e bem-estar, otimismo, gratidão, flor e sentido. Investigação apreciativa, além de artigos científicos publicados no Brasil e no exterior. Ela também é membro da International Positive Psychology Associations. Não sei se falei certo, Andresa. Também é facilitadora. Tá tudo certo. Então tá. Também é facilitadora certificada em Felicidade Interna Bruta, FIB, né? Que eu acho que depois tu vai falar um pouquinho mais sobre isso.
certificado em Positive Experience Game também e certificado em Forças de Caráter. Também é pesquisadora do LAPOT da UFSC. E também, além, é professora desde 2006 e participa ativamente de congressos e eventos nacionais e internacionais. Então, em nome de toda a direção da Escola do Parque, em nome da equipe da Escola do Parque, te desejamos as boas-vindas, agradecemos mais uma vez enormemente toda a tua disponibilidade de vir aqui fazer essa fala com nós. E passo a palavra para ti, então, agora. A Andresa já vem acompanhando os trabalhos, acompanhando a equipe da Escola do Parque há um tempo. O ano passado nós tivemos uma formação com ela que tratamos sobre como podemos construir um espaço, um ambiente de trabalho cada vez mais feliz e mais saudável, né, com toda a nossa equipe lá da escola e com os alunos também e com as famílias também. Né? Então agradecemos a Andresa, com certeza foi um trabalho excepcional, o qual está nos ajudando muitíssimo a passar por esse momento, por essa turbulência que estamos passando nos dias atuais. Então, agora eu passo a palavra para a Andresa e vamos seguindo aqui. Mauro, obrigada pela oportunidade de dividir um pouco do meu conhecimento, né? Aquilo que eu venho trabalhando, principalmente relacionado à área da psicologia positiva. Uma das primeiras perguntas que eu queria fazer para quem está me escutando e que tem criança pequena, os familiares que estão em casa, que é bem provável que vocês tenham muitas emoções negativas por conta do nosso isolamento social e muitas vezes essas emoções a gente não consegue administrar muito bem. Então, uma das coisas que eu acho que é bem importante que a gente vai falar hoje, que são habilidades para a construção da nossa felicidade, forças de caráter, tudo baseado na psicologia positiva, né? Então, eu acho que é bem importante salientar que o que a gente vai trabalhar hoje aqui e o que a gente vem desenvolvendo junto à escola tem relação direta com a ciência da felicidade. Então, faz 5 anos que eu venho investigando e trabalhando junto às organizações de trabalho, principalmente os aspectos que envolvem as dimensões para a construção da nossa felicidade, seja no trabalho ou em outros espaços de vida, né? Então, um aspecto importante relacionado ao que a gente está experimentando, principalmente os pais e as crianças, é que a gente possa diferenciar o que realmente é uma emoção de um sentimento. As nossas emoções, elas têm uma relação mais direta com algo mais químico. O conceito de emoção e sentimento são conceitos diferentes, mas eles têm uma interseção. Por quê? Porque todo e qualquer sentimento, ele parte de uma emoção. Só que as emoções, elas não foram feitas para durar muito tempo. Como a alegria, a tristeza, né? O descontentamento de uma forma geral, o medo. Então, a gente muitas vezes tem que saber lidar com isso, porque o sentimento é algo mais elaborado, né? Como um sentimento de amor, de ódio. Então, a gente percebe que com esse período de isolamento, as nossas emoções estão muito mais afloradas. Nós estamos num processo de isolamento, nós somos seres sociais, onde a gente tem a nossa liberdade, nós construímos a felicidade como um sentimento, né, socialmente construído, então a gente precisa dessas relações interpessoais, coisas que a gente tem feito como? De forma online. Então a gente acabou se tornando o quê? Prisioneiros de muitas questões que até então a gente tinha uma liberdade de ir e vir, né? Então, o lidar com essas emoções, e aí entra a questão da criatividade, que é uma das temáticas que a gente vai trabalhar aqui, como ter criatividade depois que você já está mais de 40 dias dentro de casa. E aí a gente está falando de uma casa que muitas vezes tem um tamanho significativo para a convivência. E eu fico me colocando em espaços físicos onde a gente tem aí, eu vou chutar um número, não sou da engenharia, mas um apartamento de 60 metros quadrados que a gente tem aí 4, 5 pessoas morando. Então, os espaços, muitas vezes, eles se tornam limitadores, né? Então, as crianças têm aí uma energia que é uma força de caráter, que é a vitalidade, o entusiasmo. Como que a gente vai gastar toda essa energia com essa criançada toda dentro de casa? Então, chega uma hora que realmente a nossa criatividade se torna muito limitadora, não é? Então, eu vejo que a psicologia positiva ela tem muito a contribuir
porque quando a gente fala de forças de caráter, para quem é a primeira vez que está ouvindo sobre força de caráter, há 20 anos atrás se iniciou uma pesquisa com dois grandes cientistas e professores da área da psicologia positiva, que é o Peterson e o Seligman. O Peterson já veio a falecer, e eles conseguiram, durante 3 anos, com mais de 50 outros pesquisadores, mapear a nível mundial tudo que já se existia há mais de 2.500 anos do conteúdo sobre caráter. E eles conseguiram catalogar que todos nós, seres humanos, independente do local onde nós residimos, o continente que a gente mora, nosso credo, né, religião que for, nós somos formados por 6 grandes virtudes. Essas grandes virtudes que eu posso citar para vocês, que é humanidade, coragem, temperança, justiça, transcendência e sabedoria. A partir dessas 6 grandes virtudes, eles fizeram uma decomposição e conseguiram catalogar 24 forças de caráter. Então, todos nós somos formados por 24 forças de caráter. E essas forças, nesse momento, elas são muito importantes para que a gente possa acessar, porque para que a gente alcance o florescimento humano, o ideal seria que a gente tivesse o quê? Uma equidade de prática dessas forças. Mas, como as forças têm uma relação direta com a nossa personalidade, é muito mais comum que a gente tenha um ranqueamento das forças que a gente mais pratica. Então, eu penso que num momento como esse, nós pais, que eu me coloco no lugar dos pais que estão escutando agora, que fazem parte, né, do corpo que constitui a escola do parque, a gente precisa praticar muito a temperança, que é a nossa virtude do equilíbrio, né? Então, a gente precisa ter muita paciência, tolerância com as crianças, esse equilíbrio. O autocontrole é uma força de caráter, né? Para que a gente não tenha rompantes dentro de casa, para que a gente compreenda as emoções das crianças dentro de casa, porque muitas vezes a gente acaba, claro, a gente acaba se colocando num lugar que até então a gente não tinha ocupado, né? De ficar tanto tempo dentro de casa. Então, eu penso que essas forças, elas são essenciais quando a gente acessa, não é? E a gente fez um trabalho, Mauro, no início do ano com as professoras da escola. Sim, sim. Nós Sim, mencionamos... esqueci de mencionar lá no início também, que tu fez, né, fez uma formação com a equipe diretiva, que foram 6 meses, né? Se não me falha a memória, eu acho que foram 6 meses de formação com a equipe diretiva, gestores. E na formação da semana pedagógica, tu fez também um trabalho com as professoras, né? Isso, a gente mensurou as forças de caráter, tanto individual quanto da equipe, para que a equipe também pudesse reconhecer essas forças. E eu penso que quando a gente vive um momento de situação como Covid-19, nós precisamos acessar o nosso kit de primeiros socorros. E o nosso kit, quando eu falo, inclui as nossas forças mais praticadas. Então, a gente precisa saber o que faz com que a gente realmente consiga solucionar situações de adversidades a partir do acesso das nossas forças, né? Até eu vou aproveitar, Mauro, antes que eu esqueça, para quem também nunca acessou o teste de força de caráter, o teste de força ele existe para o acesso de quem tem de 10 a 17 anos. Aí o responsável, os pais, precisam autorizar e conduzir o preenchimento desse teste. E quem é maior de 18 anos tem acesso livre, o cadastro é gratuito. Então, ao final, eu também posso, se me encaminharem em direct ou pela escola, como quiserem, eu encaminho o link para o preenchimento. Que eu acho que é muito importante, porque muitas vezes a gente não tem muita clareza, porque algumas situações a gente não consegue resolver ou conquistar algum projeto, algum sonho, porque a gente tem algum tipo de força que acaba colidindo com outras forças. Porque a gente tem forças que elas conseguem ter uma sinergia e aquelas que colidem. Né? Então, a brincadeira que eu mais faço é o meu exemplo pessoal.
Eu tenho como uma das minhas principais forças, que é o amor-aprendizado, e tenho um senso crítico também, que estão dentro das virtudes da sabedoria. Isso me torna uma pessoa que gosta muito de estudar, que tem muito critério naquilo que apresenta, tem um pé dentro da ciência. Porém, eu tenho como 24ª força praticada a bravura. Então, a bravura, muitas vezes, o fato de eu não praticar muito, me impede de repente, colocar alguns projetos em prática por vergonha, por insegurança. Então, eu tenho que trabalhar um pouco mais do que a minha coragem como virtude, não é? Então, eu penso que nesse momento de isolamento, é uma oportunidade para a gente também refletir e se Com conhecer certeza. e acessar aquilo que a gente tem de melhor para tentar sair muito melhor do que a gente entrou aqui, não é? E principalmente de fortalecer as que são as forças de caráter que estão mais lá embaixo, né? Que acabam também influenciando, como tu disse, muito diretamente nas nossas ações, não é? Que a gente acaba, às vezes, não exercendo, e aí também eu acredito que seja um processo inconsciente mesmo, né? Mas que nesses momentos que vivemos e nos dias atuais são fundamentais, né? Porque a gente consegue compreender muito mais, e principalmente no campo dos sentimentos, né? Porque, como tu disse, foi tudo muito rápido, a gente teve que se readaptar a uma nova rotina, e foi praticamente o mundo, né, que passou por essa mudança. E nós, em meio a tudo isso, também temos as crianças. Então, se já é difícil para nós, que somos adultos e já temos alguns campos mais desenvolvidos, não é? Para as crianças, eu acredito que seja ainda mais difícil, mais complicado, lidando dentro do espaço de casa, né? Da casa, um espaço que acabou se tornando convívio 24 horas, né? Eu penso que o professor Evandro, um colega meu de trabalho, falando que nós somos forçados nesse momento a ter mais autoconhecimento. É tão importante conhecer aquilo que dá prazer e emoções positivas para a gente. Por exemplo, hoje a gente tem percebido que, principalmente quando a gente tem atividades à distância, as crianças têm muito mais habilidade para se adaptar, pela até plasticidade, né, do nosso cérebro. Elas estão ali com o HD muito mais fresquinho do que a gente, né? E eles acabam se adaptando à rotina. Eu tenho um pequeno que ele tem aula de manhã e de tarde. Ele já sabe o horário que ele tem que sentar na frente do iPad, ele coloca o fone, ele vai para a cadeira, para o ambiente específico, para ele poder estudar. E muitas vezes a gente não sabe muito bem lidar com essa nova rotina por conta de algumas crenças mais limitantes e padrões e hábitos mais que a gente já tem ao longo do tempo. Exato. Com a nossa idade e tudo. Mas uma das coisas bacanas que eu acho que eu tenho para contribuir também, Mauro, é o quanto, pela plasticidade do nosso cérebro, a gente tem, então, essa possibilidade de aprender e adaptar os nossos hábitos. E uma das coisas que eu acho que é uma temática que está sendo muito tratada hoje, que são as happiness skills, que são as habilidades para a felicidade. E a gente tem aí, eu tenho alguns exemplos, né, de práticas que a gente pode usar junto com as crianças e com os familiares, né? Então, assim, uma das bases que eu tenho é o Richard Davidson, que é um neurocientista, e ele desenvolveu, pelo menos aí, conceitos de 4 grandes habilidades para a felicidade. E a primeira delas é o savoring. O savoring, em poucas palavras, se a gente pudesse traduzir para o idioma português, tem relação com saborear. E a gente tem aí um doutor, que é o Fred Bryant, que ele cunhou essa palavra, né, savoring, dividindo em 3, é um tripé, é uma tríade, para a gente poder exercitar esse savoring. É tentar resgatar experiências antigas, emoções que nos remetam a ter hoje emoções positivas. Então, a gente pode ver com as crianças fotos antigas, a gente pode resgatar um vídeo do nascimento das crianças,
uma roupa antiga que a gente, às vezes, a gente tem uma caixinha, a mamãe guarda, o papai, né? Lembranças da infância, que possa ter essa sensação de saborear e experimentar aquele passado positivo. A gente também tem o Save, o projetar o futuro, então a gente pode pensar, né, nessa possibilidade, porque tem relação direta com o esperançar. Porque a esperança é uma força de caráter. O esperançar tem uma relação de você traçar rotas, não é o verbo esperar. Então, você projeta o que você quer para o ano que vem, ou para um período mais curto. Como é que a gente vai sair, né, dessa situação toda? O que a gente espera? E, principalmente, o momento presente, que aí tem relação direta com uma outra habilidade para a felicidade, que é a atenção plena. Então, a gente tem hoje cada vez mais mensurado e observado por meio das pesquisas empíricas, científicas, o quanto a prática do mindfulness, que é você principalmente aprender a respirar e saborear realmente o teu momento presente. Então, quantos pais que hoje estão em home office e me incluo nessa situação, eu não tinha a oportunidade de almoçar com meu filho todos os dias, porque ele almoçava na escola, e hoje eu tenho esse privilégio de almoçar todos os dias. Claro que eu me sinto muito cansada de ter que fazer todos os dias, no mínimo, 4 refeições. Por mais que ele tenha 9 anos, ele para mim é um pré-adolescente. Então, é café da manhã. Ele até entrou aqui na minha sala e ele assim, tá falando de mim, mamãe, tô. Ele toma café da manhã, ele almoça, tem lanche e a janta. E tem isso também, porque para mim isso aqui é um trabalho. Então eu também estou trabalhando, ele está em casa e a gente tem que adaptar essa situação. Então eu me sinto cansada com esses afazeres domésticos, mas por outro lado eu tenho que aprender a saborear essas experiências que até então eu não tinha acesso. E aí a gente desempenha outros papéis também, que é a questão de ser professora, né? Eu tenho a profissão, né? Eu sou psicóloga, mas eu tenho um trabalho como professora, consultora, dentro das organizações, mas eu tenho que fazer esse papel também. Então, estou desenvolvendo novas habilidades. E, Mauro, e aí a gente tem aí mais 2 outras habilidades para a felicidade que o Richard Davidson traz, que é a resiliência. E uma das coisas que a gente trabalhou na formação, principalmente da direção, desde o ano passado, em agosto, com a Escola do Parque, que é: nós só seremos resilientes a partir do momento que a gente experimenta uma adversidade. Nós não seremos mais o mesmos pós-Covid. Então, com certeza. Tem um autor que eu sempre sugiro a leitura, que é um autor que é base existencial, da minha área que eu trabalho, da área da psicologia existencial, que é o Viktor Frankl, que ele tem livros publicados em idiomas variados, que ele fala sobre o propósito, o sentido da nossa vida. Então, a resiliência tem relação direta com ressignificar também essas questões. E aí, independente da tua fé, né, da tua religião, acho que é muito importante assim, que a gente ressignifique e atribua, né, um sentido para isso, realmente. Porque eu tenho percebido, Mauro, como de março para cá, a gente já está aí quase 2 meses de isolamento, né, praticamente total. Quem tem criança pequena, que não teve que sair para trabalhar, contrato de trabalho. Mas as pessoas têm se deprimido, um aumento altíssimo de uso de álcool, então o uso de medicação, o alto índice de uso de remédios para dor de cabeça, isso tudo é impacto disso vivendo, né? Então, a resiliência nos torna mais fortalecido quando, principalmente, a gente acessa essas forças de caráter que a gente tem, né? De superar. Aí tem a virtude da coragem, né? De não desistir. Sim.
Porque uma das coisas que a gente tem que aprender com a questão dos nossos pensamentos negativos, e isso é uma prática que a gente aprende com o mindfulness, que é os pensamentos eles vão passar, mas deixem eles passar. Não fiquem só com esse pensamento que às vezes é um pensamento irracional que a gente tem. Né? Então, aí vem o olhar do otimista para o pessimista. Quem nesse momento conseguir desenvolver um mindset mais positivo de crescimento e desenvolvimento, consegue enxergar no fim do túnel uma possibilidade de solução, mesmo que demore. Agora, eu acho que eu penso que esse seja talvez o X da questão, né, Andresa? Pensando nessa situação todos que estamos passando, conseguir ter esse olhar, talvez, né, mais voltado a si e dessa vigia dos pensamentos. Né? O que pensamos e como esse pensamento acaba influenciando toda a nossa ação, né? Isso. Como a emoção é um processo químico, é assim que a gente observa, né? Tem um estímulo e a gente ou vai sentir alegria ou a gente vai sentir tristeza e isso vem de uma forma corporal. E a gente tem que e acaba até fugindo um pouco do nosso controle, por isso essa importância de ter sempre esse cuidado e sempre essa atenção, essas questões das emoções e dos sentimentos, porque é muita coisa acontecendo o tempo todo, né? É uma notícia, são muitas notícias vindo, são acontecimentos políticos muito fortes acontecendo junto a uma pandemia, junto para nós que somos da área da educação, ainda é tudo muito instável, nós não temos muitos horizontes, não é nada muito concreto, então, e acredito que não só para quem é da área da educação, acredito que para todo mundo isso está pegando muito fortemente, né, esse lado. Então, da importância de ter essas percepções, né? Mas eu acredito e eu penso que seja um movimento difícil e que exige exercício, né? Exige disciplina mesmo. Mauro, assim, ó, não posso esquecer depois de falar da última habilidade, que é a generosidade. Não me deixe esquecer, que eu só queria ilustrar essa tua fala. Eu assisti faz umas 2 semanas um webinar do Robert Waldinger, que é o diretor atual da pesquisa mais longa que a gente tem hoje. Longitudinal a gente fala porque vai fazer mais ou menos 80 anos que o mesmo grupo de controle faz parte dessa pesquisa em Harvard. E ele, nesse webinar, ele estava trazendo uma questão bem importante. Nós precisamos verbalizar as nossas emoções e sentimentos. Então, não só por meio de reações físicas, mas a gente precisa, como ele deu exemplo, tem dias que ele chega para a família e fala: eu preciso de meia hora. Eu posso tomar um banho sozinho, acessar o livro, ler por 15 minutos e depois eu volto para a realidade do que a gente está vivendo. Porque eu preciso, como um mecanismo de defesa, me proporcionar prazer positivo. Né? Então, ele mesmo, porque a pesquisa essa fala do que faz com que a gente alcance uma vida boa e saudável. E o resultado que tem dessa pesquisa é, durante esses 80 anos, eles escanearam o cérebro dos participantes, eles tiram sangue para acompanhar a saúde, eles fazem entrevistas, e o resumo é, o que faz com que a gente tenha uma vida boa e saudável é a qualidade das nossas relações, que a gente cultiva ao longo do tempo. Então, vejam, cultivar relações positivas, se a gente não pode abraçar e beijar, então a gente pode sim, que aí é uma outra habilidade para a felicidade, que eu não poderia deixar de falar, que é a prática da bondade, da generosidade, que é uma força de caráter. Como que eu posso praticar isso em tempo de isolamento? Então, um exemplo que eu posso dar, que eu fiz, por exemplo, essa ação a gente passou pela Páscoa, em isolamento, véspera de Páscoa, eu adquiri uns biscoitinhos do ateliê de doces da minha irmã,
Passei na porta de Uhum. cada vizinha que eu tenho mais contato e deixei na porta. Então, assim, era um pacotinho com 4, 5 Aham. bolachinhas. Mas aquilo ali é uma prática de generosidade. Ontem a gente tem muito hábito de encaminhar só o WhatsApp e não ligar tanto para as Uhum. pessoas. Ontem eu passei Aham. 40 minutos com uma amiga conversando sobre vários assuntos e deu tempo para a gente esquecer um pouco do que a gente estava Uhum. passando, né? E uma das minhas Sim. grandes amigas está aqui, que é a Tati Deben, né? Uma amiga, amizade maravilhosa. Então, essas relações que faz com que a gente realmente perceba o quanto que é importante a gente cultivar e ter tempo para isso, nos permitir ter tempo para isso. Aham. Porque eu vejo assim, quanto que a gente anda querendo dar conta de fazer várias coisas, mesmo estando num estado não mais como antes, né? A gente acha que a nossa vida ainda está com o mesmo fluxo que de antes. Só Mauro, só um a pouquinho, Andressa. Para tua mim, tá cortando imagem aqui para um mim pouquinho a tua cortou. fala. Ah, voltou. Voltou. É, Voltou? aham, e dessas questões dessas pequenas ações que tu fala, eu lembro perfeitamente que na formação que tu nos deu no ano passado, de como a gente não se dá conta do quão a gente não olha essas pequenas ações do nosso dia a dia, né? Porque acaba entrando acaba entrando na rotina mesmo, né? E aí a gente mora numa cidade tão bonita que é Florianópolis. Para eu ir para o meu trabalho, para a escola, eu passo pela beira-mar todos os dias e depois, e aí na formação tu trouxe essas inquietações e realmente aí eu me dei conta de que realmente né, eu passava pela beira-mar e eu não parava e olhar para o mar, por exemplo. A gente para na sinaleira e fica parado, né, reto para frente ali, esperando abrir para poder ir logo. Isso é só um exemplo, né, das pequenas ações. Aí temos tantas outras, né? Ô, Mauro, isso é pura apreciação da beleza e excelência como uma força de caráter, que é aprender a Uhum, apreciar o sim. belo. E isso é uma dica para Uhum, os pais, porque as crianças estão tentando dar o melhor, a escola está tentando dar o melhor e os pais também. Então, uhum, apreciar as pequenas atitudes positivas dessas crianças faz toda a diferença. Uma sugestão, por exemplo, que os pais ou os professores que nos assistindo podem brincar com as crianças, uma prática da habilidade para a construção de que é a generosidade. Existe uma técnica que se chama atos aleatórios de bondade, criada uhum, pelo Martin Seligman, e ele conseguiu, com os alunos dele, comprovar, né? Na verdade, eu acho que essa pesquisa é da Sonia Libormisky. É um dos dois, são duas referências na área uhum, da psicologia positiva. E ela uhum, conseguiu, acho que foi a Sônia, mensurar que os alunos, durante 6 semanas que fizeram atos de bondade de forma aleatória, aumentou em 42% a felicidade desses alunos. Então, os uhum, professores podem dar como tarefinha de casa para eles, para as crianças, que eles possam ter pequenos atos aleatórios de bondade, né? Então, para que elas possam fomentar essa generosidade. Um outro exemplo que eu acho que eu posso trazer, que é um exemplo de outros profissionais que trabalham com a construção da felicidade, é o quanto a gente tem que fortalecer a nossa saúde. Tem uma uhum, pesquisa que foi realizada em 2010, eu não consigo lembrar o nome, o Cell Walensky, um profissional, um artigo científico que eu li essa semana, e ele trouxe o seguinte: como que eu posso contribuir para fortalecer a minha saúde quando nesse período de isolamento, a gente poderia usar esse exemplo. Como que eu vou cuidar da saúde se eu deixo vários potes de biscoitos que não são saudáveis à vista das crianças? uhum, Então, uhum, uma forma de contribuir que a gente possa preparar esse alimento, pensar nesse alimento de uma maneira mais saudável, introduzir de forma mais colorida. Fortalecer a saúde também é cuidar do sono dessas crianças. E aí, uma dificuldade que, por exemplo, eu tenho tido
como o meu já tem acesso ao tablet, como controlar horas de uso da internet, né? Jogos. E aí, nessa mesma pesquisa, apresável do uso da tecnologia. Então, se a gente quer desenvolver algum novo hábito, o despertador do celular é uma boa alternativa para nos ajudar, porque ele vai lembrando que eu preciso fazer algumas atividades para criar esse hábito. Eu acho que isso é muito importante, né? E aí a gente tem várias outras possibilidades de desenvolvimento também de habilidades para felicidade. Tu estás me ouvindo bem, Mauro? Tô. Às vezes ela dá uma falhinha, mas é bem rápido. Pegando o colocar o despertador do celular para que a gente acabe lembrando, né, das coisas. Se tu puder falar um pouquinho, André, eu lembro que uma das nossas formações do ano passado foi sobre a meditação. Um dos módulos foi sobre a meditação, e aí eu lembro que nós fizemos, inclusive, uma meditação ótima. E aí na formação com as professoras também, né, foi feita uma meditação. Então, se puder falar um pouquinho sobre nesse momento em especial, né, é lógico que não só nesse momento, mas agora em especial, da importância da meditação e de criar uma rotina, eu acho que também é fundamental, não é? Criar uma rotina dentro de casa para poder lidar com tudo isso de uma forma mais saudável e mais consciente, enfim. Então, uma das coisas que eu acho que é importante dizer que a prática meditativa, isso não quer dizer que eu vou me tornar um budista, não vou alterar a minha religião, e sim criar um hábito para que, por exemplo, possa contribuir com a sua insônia, com o seu humor. O senso de humor é uma força de caráter. Então, uma noite mal para mim, por exemplo, impacta diretamente no meu senso de humor no outro dia. Então, uma das coisas que eu tenho, por exemplo, eu, Andresa, tenho experimentado muito é insônia por conta de tudo isso que a gente está vivendo. Então, eu experimento emoções negativas, que são essas preocupações. E o que eu acho mais fantástico da psicologia positiva é isso: a gente não nega as emoções negativas que a gente experimenta todos os dias, mas o que a gente faz para poder minimizar e transformar em emoções mais positivas. Então, um exemplo que eu usei com a formação dos professores e a formação de vocês... Vocês estão me ouvindo bem, Mauro? Sim, te ouço bem. Tá. Se o pessoal de casa estiver tendo alguma dificuldade, pode mandar ali que nós... Usei a sugestão de baixar aplicativos gratuitos no nosso celular. Então, eu usei uma prática meditativa que eu aprendi com a minha professora em Formação em Felicidade Interna Bruta, que é a Carla Furtado, que é a bondade amorosa. A indicação do Insight Timer, que é um aplicativo. A gente tem Calm, Meditopia, são aplicativos gratuitos, mas se você quiser ter uma programação melhor, mais aprofundada, você pode pagar, claro. Mas a prática da bondade amorosa, nesse momento, é tão significativo, porque tu, além de pensar na energia para que tu esteja em paz e que tu esteja bem, você também joga a tua energia para o universo. E a gente está vivendo uma pandemia que assola o mundo todo. Então, o quanto isso pode impactar a vibração positiva, eu acredito muito, contribuir para o bem-estar da população como um todo, não é? Então, mesmo que a pessoa não saiba, tu estás mentalizando essa tua energia positiva para que a gente consiga, o mais rápido possível, encontrar uma solução para tudo que a gente vem experimentando, né? Então, uma das coisas que eu também sugiro para os pais, mesmo que a criança não tenha ainda idade para entender e ficar sentadinha, meditando numa posição confortável, escolham uma música para dormir, né? Então, escolham, por exemplo, quem tem terror noturno, pode comprar uma luzinha que seja mais para calma, um lilás,
No meu caso, por exemplo, o meu pequeno dorme com o Globo, que ele ama Globo, porque se eu pudesse fazer o teste de forças nele, que ele ainda não tem idade, acho que a curiosidade, essa questão da criatividade, eu acho que faz parte das forças de caráter dele. Então, eu coloco esse Globo com uma luzinha mais, com uma vibração melhor, e coloco uma música, por exemplo, ele já está tão habituado, ele fala: mamãe, eu gosto de ouvir música com barulho de água e de chuva. E aí é interessante porque não dá 10 minutos, ele já pega no sono profundo. Porque eu também oriento ele para que ele pense: filho, faça 3 agradecimentos de algo legal que você experimentou hoje. Então, às vezes, são coisas simples, tipo, a minha mãe fez na Airfryer uma batatinha para mim. Hoje eu tive um tempinho a mais para jogar no videogame. Hoje a minha aula online teve aula de artes, eu pude construir alguma coisa com alguma sucata dentro de casa. Então, eles vão criando esse modelo mental para pensar no quê? Na gratidão, que é uma outra força que é o hábito de agradecer. Né? Então, a gratidão junto com a meditação contribui muito para um sono mais profundo e mais saudável. E é claro que tem pesquisas na área que comprovam isso, né, Andresa? E conversávamos em outro dia sobre uma das técnicas da meditação, porque tem várias, né? Tu tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Tá? Tem várias técnicas, né? Mas uma delas é por meio da respiração, que a gente não precisa estar necessariamente sozinho para desenvolver essa técnica, né? Da respiração, por exemplo, a gente pode estar no próprio ambiente de trabalho, seja em casa, em home office, ou agora, né, já tem um pessoal voltando para o ambiente físico do trabalho, que não é da sua casa, mas de fazer esse momento de respirar conscientemente, né? Do quão isso também é importante e ajuda, né? Sim, e criar ritos positivos. Eu, por exemplo, de família de italiano, o quanto sentar à mesa para o almoço é tão importante para mim. Então, assim, o saborear aquele prato, você já tem aí uma prática de respiração, de savoring, de saborear o presente, e principalmente a prática, né, de você agradecer que tem um alimento, agradecer que você tem uma casa. Quantas famílias, né? Até algumas pessoas que estão aí nos assistindo estão passando por situações de dificuldade financeira por conta de perda de trabalho. Eu, antes da live, eu estava numa reunião com a faculdade, que eu tenho vínculo de trabalho, que eu dou aula na pós-graduação, remanejamento de pessoas diárias para poder garantir o trabalho. Algumas não conseguiram se adequar, tiveram que se desligar, mas infelizmente é uma situação que foge das mãos do próprio empresário. A gente tenta adaptar da forma que dá, né? Sim, sim. E aí lidar com tudo isso que é o mais difícil, né? Porque são situações que acontecem, as aulas, por exemplo, acabou de hoje para amanhã, todo mundo foi para a escola naquela segunda-feira, dia 16, eu acho que vai ser uma data inesquecível, né? Para todo mundo, daquele dia 16 de março. E vida normal que segue, e de repente, após o almoço, começou a vir as notícias cada vez mais, e aí no outro dia já era uma outra realidade. Estávamos a um outro mundo, né? Até assistindo outro dia uma fala do Karnal, ele dizia isso também, dessa mudança de épocas em tão pouco tempo, não é? Porque nós vivíamos em uma época, pelo menos para mim, quando uma pessoa fala, em outra época, já para mim são anos atrás. Mas agora a gente fala uma outra época que passava apenas 45 dias atrás, né? Hoje dia 6, 45 dias. Então, é muito rápido, foi muito rápido e tudo muito numa velocidade muito grande. Então, conseguir ter essa serenidade, né? Eu acho que também
É difícil, e por isso a importância de conhecer as suas forças de caráter, né? E o que é legal, eu gostaria que tu falasse um pouquinho também, Andresa, que para quem não conhece muito bem ainda sobre as forças de caráter, ali no final da live a gente pode deixar o teu Instagram, os teus contatos, se tu nos autorizar, né? Para quem tem Claro. interesse depois em procurar mais sobre, é muito bacana, é um trabalho, é uma ciência que com certeza vem a agregar muito, muito mesmo, e que não tem forças de caráter negativas, né? Umas são mais desenvolvidas em nós e outras menos, mas não tem nenhuma negativa. Não é porque está lá embaixo, por exemplo, a minha... não lembro agora qual era a minha última, não é que eu não queira falar aqui, tá? É que eu não lembro mesmo. Mas que não é que seja negativa, né? É que realmente precisa desenvolver mais. Ô, Mauro, o fato de tu não lembrar, isso quer dizer que provavelmente seja uma força que tu pouco pratica, porque aquilo que a gente mais pratica tá na ponta da língua. Aham. Eu penso assim que eu acho que é super importante deixar o meu Instagram, e-mails também precisar, para que eu possa encaminhar o link para preencher. As forças de caráter, elas têm sido utilizadas principalmente dentro das organizações, para que a gente possa perceber o que eu tenho de aspecto positivo, de comportamental na minha personalidade, para que eu possa ser utilizado, explorado positivamente dentro da minha organização, para que eu tenha uma melhor performance, para que eu tenha o que? Mais engajamento, que diminua a rotatividade, porque às vezes eu atribuo a minha infelicidade a questões relacionadas ao meu trabalho, mas porque eu não tenho muito sentido para aquilo que eu faço. E quando eu reconheço as minhas forças, eu tenho a oportunidade de praticar isso no ambiente de trabalho, faz outro sentido. Então, assim, ó, as professoras vão entender muito bem o que eu estou falando. Dar aula, ministrar aula, é extremamente cansativo. Mas quando a gente pratica essa habilidade, nessa fortaleza, que é o amor-aprendizado, eu renovo as minhas energias. Então, porque isso faz com que eu fortaleça no meu trabalho. Então, quando eu saio da live, eu saio muito cansada, porque requer uma concentração, preparação. A gente fez um alinhamento antes, Mauro, para que a gente pudesse ter um diálogo coerente. Sim. Então, é importante preparar a aula, requer amor-aprendizado, criatividade, curiosidade, não é verdade? Vitalidade, principalmente as professoras que trabalham com criança pequena, tem que ter entusiasmo, tem que ter paciência. Né? Então, aí eu acho que entra muito essa questão até de algumas formações que vocês já tiveram com outros profissionais sobre comunicação não violenta. A disciplina positiva faz parte de uma prática da cultura da escola. Acho que é por isso que eu também entrei, porque o meu alinhamento vai ao encontro da cultura e dos valores da organização de vocês, né? E uma das coisas assim que eu penso é que essas forças, às vezes, a gente já sabe dessas forças também, a gente só dá nome aos bois. Então, quem puder também fazer esse teste de forças e a gente fizer um desenho como se fosse o genograma da família, peça para pai, mãe, marido, filhos que tem idade para fazer, faça o desenho das caixinhas do genograma, vocês vão ver como muito tem a ver com a nossa formação, com os nossos valores familiares. Só um pouquinho. Travou aqui para mim, Andresa. Agora voltou. Tinha dado uma travadinha aqui. Ô, Mauro, eu acho que a gente está com tanta live acontecendo ao mesmo tempo que a nossa internet não está dando conta, não é? Eu conversei com o pessoal da internet aqui de casa, achando que era um problema específico da e falou exatamente isso. O próprio sistema da internet ele está mais fraco, porque as pessoas como estão mais em casa, em home office, e também antes de eu entrar, eu vi que aqui no meu Instagram, o pessoal tinha várias lives acontecendo. Então eu acho que realmente é um momento que está tendo muito uso, né? O Gabriel falou ali que ele tinha certeza que a força de caráter dele era a criatividade, e ele é muito criativo. Então, nos manda ali, Gabriel, qual é a tua primeira força de caráter?
Manda aí. Eu vou aproveitar, Mauro. O ensino não só o ensino também dos sentimentos, né? Eu acho que é uma tendência que vem cada vez mais forte, o desenvolvimento emocional, né? Que também acaba entrando um pouquinho não totalmente, né? Nos campos da psicologia positiva, comunicação não violenta, disciplina positiva. Esse conhecer-se, conseguir ter consciência do que está sentindo, né? Porque o sentimento ele acontece, claro que tem muito mais propriedade para falar sobre, Andresa, mas é de conseguir, eu acho que a inteligência emocional é um ato de conseguir ter consciência do que vai sentir, né? Conseguir se antecipar a uma reação ao externo agressiva, ou que, se não for agressiva ao outro, seja agressivo para si mesmo, porque também tem isso, né? Às vezes a gente acaba não falando e aí também acaba tendo essa agressão interna, né, para si e não externaliza, não fala, não consegue expressar, né? Cortou o início do teu raciocínio, mas eu entendi que tu estavas falando sobre inteligência emocional. E uma das minhas referências é o Goleman, e ele traz como um dos componentes da inteligência emocional, que é a gestão das nossas emoções, dos nossos instintos, porque muitas vezes nesse processo de isolamento a gente não consegue ter esse autocontrole. Então é tão importante. Então o tempo todo também se autocontrolar é muito desafiador, né? Então eu vou aproveitar a oportunidade que até então eu não tinha colocado na pauta, mas já que o nosso público hoje são pais, professores que estão nesse meio da Escola do Parque, a minha tese de doutorado foi sobre sentido e significado de felicidade no trabalho para professores. Muito bacana. Uma das coisas, e aí eu caminho nesses dois lados, eu sou professora e eu sou mãe, tenho um filho também que estuda no mesmo período que a maioria das crianças da Escola do Parque. E vocês podem ter certeza que um dos principais resultados que apareceu para mim, como que faz com que realmente o professor seja feliz no trabalho, é o reconhecimento, e esse reconhecimento não tem relação direta com a questão instrumental financeira. Então, sempre que vocês estabelecerem nesse período um contato com esse professor, se for por e-mail, encaminhe alguma frase de afeto, de carinho. Então, porque isso faz toda a diferença no bem-estar desse professor. Então, eu tenho percebido o quanto, quando eu vou encaminhar algum material que meu filho desenvolveu e eu vou encaminhar por e-mail para a professora, eu sempre procuro, de alguma forma, agradecer o esforço que ela está tendo de se adaptar a toda essa situação. Então, por quê? Porque o trabalho do professor, ele é extremamente central. Então, muitos professores que eu entrevistei, que fizeram parte do questionário de coleta de dados da minha tese, me fez entender que o professor ele tem clareza do propósito, do impacto do trabalho dele na vida daqueles seres humanos. Então, valorizem, porque eu tenho certeza que todos nós, trabalhadores, a gente tem dado o melhor que a gente pode dentro das nossas limitações, não é? Então, o fato, por exemplo, hoje da escola possibilitar essa live nos permite refletir sobre o nosso papel enquanto pais educadores e dos próprios professores, né? Que estão lá se virando em mil. E uma das coisas muito legal, Mauro, que vocês fizeram, que são as cartas que vocês têm encaminhado para as famílias. Isso é um ato de cuidado, de generosidade, de cultivo das relações saudáveis, porque a gente entrega a vocês o nosso bem mais precioso, que são os nossos filhos. Eles passam boa parte do tempo com vocês. Então, eu sempre penso, liderança precisa reconhecer as forças de caráter da equipe, porque se a gente não cuida da equipe, a equipe não vai cuidar do nosso negócio.
Aham. Os Aham. nossos principais clientes são as crianças. Aham. Sim, sim. E obrigado, então, Andresa, pela fala tão. Ficamos lisonjeados pelo elogio. E realmente nós temos essa consciência da importância que nós temos na vida de cada família, não é? Então, eu acho que era também um momento que nós precisávamos continuar mantendo esses laços com todos, né? E a carta foi um dos meios que nós encontramos de continuar expressando o quão grato nós somos a todas as famílias, né? E do quão também nos solidarizamos com todos e com toda a situação que vivemos. E aproveitando que estamos falando em agradecimento, gostaria também de fazer um agradecimento em público aqui a toda a equipe das professoras e professores da escola que fizeram, não sei se tu chegou a ver ali pelo Instagram, nós postamos essa semana, compartilhamos com todos um vídeo lindíssimo que eles fizeram, a equipe de professor fez, a equipe pedagógica, para a equipe diretiva, para o administrativo da escola. Então, mais uma vez, aqui estender o nosso agradecimento, a nossa gratidão a essa equipe tão incrível, tão excepcional que nós temos e que cada vez mais continua de mãos dadas, mais firmes, mais fortes, mais conscientes. Sabemos dos nossos propósitos e, enfim, uma equipe maravilhosa. Então, em nome de toda a direção e da equipe da escola, agradecemos. Ô, Mauro, a gente já está indo para os finalmente da nossa live, daqui uns minutinhos termina. Eu fiz algumas anotações para não esquecer de sugestões para o aumento do bem-estar das famílias. Se tu me permitires, não vou me alongar muito. Claro, por gentileza, por gentileza. Alguns exemplos eu já dei, que a gente resgatar fotos do passado, quem sabe resgatar algum livro que pudesse ser uma leitura que os pais gostavam de fazer quando eram mais jovens, procurar e praticar a força do trabalho em equipe, colocar as crianças para contribuir, para ajudar a colocar a mesa, a lavar uma louça, organizar um material que estava muito bagunçado há muito tempo. Vocês devem conseguir ver atrás de mim uma série de lápis coloridos que estão. Dá para ver. Dá para ver. Eu e o Gabriel, o meu pequeno, não é o Gabriel da escola, o Gabriel, meu pequeno, nós organizamos os lápis dele que estavam bem espalhados pela casa durante o ano, a gente não deu conta, então a gente aproveitou. Procurar para se arriscar em fazer artesanato com as crianças, pintura. As crianças podem aprender, né, esse hábito de dormir com uma música para relaxar, para aprender a meditar. Cultivar e cuidar o carinho com os animais de estimação de vocês, que eu sei que muitos de vocês têm também. Ou se não tem animal de estimação, quem sabe cultivar uma plantinha dentro de casa. A nossa conexão com a natureza é muito importante. Quebra-cabeça, charada. Um exemplo que vocês podem fazer para quem já fez o teste de forças é fazer um jogo de memória com as forças. E quando vocês encontrarem a dupla, por exemplo, a força do amor, quem vai ganhar ponto é quem conseguir dar um exemplo de como pratica essa força. Né? Então, mais uma vez, a gente pode ressaltar a importância do fortalecimento das forças. Né? E não é só encontrar a dupla do quebra-cabeça, né? Sim, sim. E aí, quando a gente for fazer essa organização dos objetos que estão mais bagunçados, armários, quem sabe já aproveitar e fazer uma ação de solidariedade do inverno, que é doação de roupas, né, que não servem mais. E para quem realmente precisa, Mauro, acho que a gente tem aí vários profissionais fazendo atendimento online gratuito de psicoterapia, porque a gente tem que reconhecer que realmente a gente às vezes não dá conta. A humildade é uma força de caráter que a gente tem que sim reconhecer que a gente é capaz de não conseguir fazer tudo sozinho. Sim. Deu nosso tempo? Eu só estou preocupado com o tempo aqui um pouquinho, Andresa.
Agradecemos, então, as tuas sugestões, as dicas são ótimas. Depois a gente pode deixar na descrição do vídeo aqui essas sugestões, não é? Agradecemos, então, mais uma vez, em nome de toda a equipe, da direção da escola, a tua disponibilidade de vir hoje aqui fazer essa fala com nós, com as famílias, e ficamos sempre muito à disposição. Vamos deixar os teus contatos ali embaixo, depois, na descrição do vídeo, e, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Uma boa noite.